Nossa cabeça um minuto. Pai, nós te agradecemos e louvamos o Senhor por esse dia que o Senhor fez, ó Pai. Pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, que está arrolado no céu, Senhor. E em nome de Jesus pedimos que o Senhor ilumine nosso coração, nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra no nosso espírito, que ela possa ser um fundamento, Pai, para as nossas vidas. Que realmente possamos aprender a andar na Tua presença, no Teu projeto, no Teu plano de vida para nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Assim, Deus colocou muito forte no meu coração de compartilhar com você uma coisa que talvez passa muito desapercebido para nós, que é realmente entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Ele tem um plano para mim e para você. E às vezes a gente passa tão envolvido com as coisas nossas, pessoais, família, negócios, finança, a vida pessoal mesmo. E nós queremos Deus agindo em tudo isso. E Deus, mais do que ninguém, Ele quer agir na nossa vida. Né? Ele conquistou uma condição para nós onde Ele quer que Ele não apenas tem o desejo, Ele já promoveu isso lá na cruz, para que eu e você seja abençoado. Então Ele quer que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, na maioria das vezes, o ser humano, ele vive só em torno disso, né? Não consegue entender o plano de Deus para a vida dele em termos espirituais. Quando Jesus nos salvou, o primeiro objetivo de Deus era ter comunhão comigo e você. A comunhão que Adão tinha perdido. Deus quer ter um relacionamento comigo e você. Ele quer andar comigo e você. Ele quer compartilhar o coração dele comigo e você. Mas Deus, Versilei, o Senhor do Universo, Ele quer conversar comigo, Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer. Foi para isso que Jesus veio. Né? Se você lembrar da passagem do filho pródigo, o pai, quando o filho foi embora, ele nunca esqueceu o filho. Ele ficou o tempo todo esperando o filho. E quando o filho voltou, o pai estava lá esperando ele. Ele diz, olha, o meu filho que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. E o filho falou, pai, eu só vim aqui para ser teu serviçal. Me trata como um de seus criados e basta. Ele falou, não, você é meu filho. Ele mandou matar o melhor cevado para o filho. E a casa dele se alegrou com o filho. E ali é um exemplo do que Deus quer comigo e você. Deus quer se alegrar comigo e você. Ele quer ter comunhão comigo e você. E, infelizmente, a igreja tem sido ensinada e treinada a ir atrás de Deus só para as bênçãos. Então, quando as coisas estão bem, as pessoas continuam crendo em Deus, continuam indo na igreja, mas elas entendem que é só aquilo que Deus tem para elas. E não é. Deus tem algo, um andar individual e pessoal com cada um de nós. Deus usa o Versilei de uma maneira, mas o Versilei não é melhor do que você por causa disso. É apenas uma função minha dentro do corpo de Cristo. Ele quer usar você. Não usar em termo pejorativo. Ele quer usar você para estender para a humanidade o amor dele. Ele quer fazer de mim e de você um canal no qual as pessoas olhem e falem, olha, Deus existe. Deus é real. Como que hoje o ser humano pode entender a realidade de Deus? É através do Evangelho. Mas não é um Evangelho que você prega para os outros, é um Evangelho que você vive. Então, quando eu vivo, as pessoas falam, essa pessoa é diferente. Né? O amor de Deus, ele vai convencendo, a graça de Deus através da tua vida. E o dia que eu estava meditando nisso, eu até escrevi algo, eu vejo que as pessoas elas estão dentro das igrejas, ou mesmo fora das igrejas, e quando elas vão para Deus, elas falam, olha, eu quero ter um lar abençoado, uma família abençoada, uma vida financeira estabilizada, eu quero a minha cura, eu quero realizar os meus sonhos. E Deus, Ele não despreza isso, mas isso não pode ser o teu principal objetivo. Isso faz parte. Por isso que Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que você está correndo atrás, às vezes o que você corre, em Deus já foi feito. Você entende?
eu corro atrás de uma cura. Mas em Deus, através de Jesus, essa cura já foi conquistada e feito para mim o meu direito. Eu corro atrás da paz, mas em Deus essa paz já foi conquistada através de Jesus. Eu corro atrás da provisão, mas em Deus essa provisão também já foi conquistada. Mas Versilei, como? Então não tenho que fazer nada? Não, ao contrário. Você precisa conhecer no teu íntimo que já foi feito. Nós sabemos muito aqui. Se alguém te perguntar, você crê que Deus supre as tuas necessidades? Ah, eu creio. Mas a hora que vem a falta, você fica meio balançado. Será que supre mesmo? Eu não estou vendo nada, eu não tenho nada na minha mão. Você crê que Deus está cuidando de você no teu relacionamento e que Ele tem tudo sob controle? Eu creio, mas não, Ele tem. E Ele faz questão de estar presente em tudo isso. Então, quando eu e você, ao invés de buscar saber o que Deus quer, você só corre atrás dessas coisas, você acaba atrapalhando Deus de fazer o que Ele quer. Você entende? Porque quando eu busco do meu jeito, eu impeço a liderança do Espírito na minha vida. Mas quando eu busco a Deus e aprendo a confiar nele, então é o Espírito que está agindo em meu favor. Você entende? É a mesma coisa de uma criança que chega amanhece o dia e ele fala, mãe, pai, agora eu vou cuidar da casa e eu vou trazer dinheiro para casa e eu vou fazer tudo. Uma criança de 5, 6 anos. E você fala, não, a mãe e o pai cuidam de você. Entende que toda a provisão dessa casa é responsabilidade da mãe e do pai. Você só precisa descansar e confiar que a mãe e o pai estão cuidando de você. E é da mesma maneira Deus. Então, Versilei, eu não preciso trabalhar, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando você deixar Deus agir. Você saber que Ele está cuidando de tudo. Que você não está sozinho, que você não está desamparado. E que quando você busca Ele, acontece 2 coisas. Ele cuida da parte dos teus interesses e Ele também realiza o plano dele para a tua vida. Cada um aqui dentro tem algo para fazer para Deus. Mesmo que você ache que você é a pessoa mais dispensável do mundo. Você não é. Deus tem um plano para a tua vida. Porque quando Deus faz, já não é mais você. É a soberania dele fazendo. É Ele agindo. Então Ele quer usar você aonde você está. Você não precisa subir num púlpito. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa ser um evangelista. Você só tem que ter comunhão com Ele e deixar Ele agir através de você. E Ele pode usar você lá no teu trabalho, pode usar você nos teus negócios, dentro da tua família, com os teus vizinhos, com os teus semelhantes. O Evangelho é isso. Você entende? E Deus não é injusto. Então Ele nos capacitou com algo. Eu não sei, eu poderia dizer o plano de Deus para a tua vida e qual é o teu chamado. Mas tem algo dentro de você. E o Espírito Santo conhece. E Ele quer orar esse plano para a tua vida. Mas, Versilei, eu tenho que cuidar da minha vida. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? Não é desprezar as tuas coisas, é deixar Deus agir. Então eu quero compartilhar algo que você vai entender o que eu estou falando. Abre em Mateus capítulo 5. 5 não, capítulo 6. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando Deus fala ajuntar tesouros, a gente às vezes fala, então não posso ter nada nessa terra? Não é isso que ele está falando. Já falei que Deus não é contra você ter uma vida boa. Ao contrário, Ele quer que você tenha uma boa vida. O que Ele está dizendo é que tudo isso que você ajunta aqui, um dia vai ficar. Um dia o tempo consome. Você pode ver os grandes reinos que já existiram, os países que um dia sobressaíram.
a glória dos homens. Tudo um dia vai passando, porque você tem um tempo de vida aqui nessa terra. E quando ele fala que a ferrugem, a traça consomem, ele está falando do tempo. Que tudo acaba, não vou te dizer nem acabando, mas vai perdendo valor com o tempo. E aquela pessoa, às vezes, ela viveu 80, 100 anos em torno de realizar aquele sonho. O coração dela ficou nos interesses, nos projetos, no plano dela, a vida toda. Aqueles projetos, aquele sonho consumiu toda aquela pessoa. E um dia aquela pessoa parte. E quando ela chega no céu, em termos espirituais, ela não acumulou nada. Você entende? Então ele está dizendo, olha, acumula tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem nada consome. O que é o tesouro para Deus? É a tua comunhão com Ele. O tesouro para Deus é vidas habitando no céu. Então, quando você vive a palavra aqui, você permite que a natureza de Deus opera na tua vida, que ela seja soberana na tua vida. Quando o amor de Deus começa a agir na tua vida, quando a graça de Deus, a justiça dele se torna viva em você, e através dessa comunhão com Deus, esse amor alcança vidas, alcança pessoas, abençoa pessoas, salva pessoas. Esse tesouro ninguém pode tirar de você. O que você conhece de Deus aqui, ninguém pode tirar de você. Isso é eterno. Está lá no céu. É quando a palavra fala sobre galardão. Que quando você conhece o plano de Deus para a tua vida aqui, quando você faz a vontade de Deus aqui, você está tendo um galardão lá no céu. Isso é eterno. Nada pode tirar isso de você. Mas tudo que você faz aqui na terra, um dia acaba. Você entende? Um dia eu estava vendo uma frase que uma pessoa falou, dizendo, né, que ela passou diante de um ferro velho e viu carros lá, e ela começou a olhar, e a pessoa começou a dizer que ele tinha um barracão, que ele tinha carros muito, muito antigos lá. E quando ele entrou lá, tinha aqueles carros, né, Galax, tinha Landau, e aí ele começou a olhar aquilo, e de repente Deus falou, olha, um dia muitas pessoas deram a vida para ter um carro desse. Um dia esse daqui foi o sonho de consumo de muitas pessoas, mas hoje não passa de ferro velho. Ou seja, a traça e a ferrugem comeu aquilo. Então Deus não é contra você ter um bom carro, Deus não é contra você ter uma boa casa, Deus não é contra você ter uma família abençoada. Só o que a palavra está dizendo é que não permita que isso ocupe todo o teu coração. E não sobe lugar para Deus, para o plano dele para a tua vida. Que Deus tem um projeto para a tua vida. E quando você começa a entender esse plano dele para a tua vida, você permite que Deus haja em todas as áreas da tua vida. Você entende? Você libera Deus. Então aqui tem pessoas de toda idade. Tem pessoas mais novas, pessoas já com mais idade. Só que eu vou te falar uma coisa. Mesmo que você tivesse 100 anos aqui hoje, Deus continua tendo um plano para a tua vida. Mesmo que você se achar bem novo, Deus tem um plano para a tua vida. E Ele é desejoso em revelar esse plano para a tua vida. Qual plano, Versilei? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo sendo revelado em você. Cristo através de você atingindo as pessoas. Cristo através de você abençoando vidas. Cristo através de você vivendo, gerando a paz que você precisa, gerando o amor que você precisa, a alegria que você precisa. Você entende? É Cristo vivo em você. Foi esse o plano de Deus, que cada um de nós revelasse Cristo para a humanidade. Às vezes nós falamos, olha, mas eu não sou religioso, eu não vou em igreja. Eu não estou te falando de igreja agora. Você é a igreja. Mas Tiago fala uma coisa, ele diz assim, olha, mostra para mim a tua fé a tua fé com as tuas obras, mostra para mim a tua fé sem as obras,
e eu te mostro a minha fé com as obras. Porque a fé sem obras é morta. O que ele está falando é que a fé ela tem que funcionar. Você entende? Você não é salvo pelo que você faz para os outros. A salvação é pela graça. O dia que você aceitou Jesus como teu Salvador, você não precisou fazer nada, só aceitar e crer. E você recebeu a salvação. Você vai para o céu. Você é filho de Deus. Deus ama você. Só que quando você recebeu essa natureza, Deus quer, através de você, se revelar para o perdido, para a humanidade. Talvez hoje você passou o teu dia em algum lugar com pessoas e foi um dia normal. Às vezes você viu pessoas necessitadas. Às vezes pessoas chegaram até você e conversaram com você e até se abriram com você. Talvez você não soube o que fazer com elas. Ou às vezes isso não aconteceu. Só que em algum momento da tua vida acontece. Você entende? Você não sabe o momento que Deus vai te usar. Você não sabe o momento que o necessitado vai chegar até você. Por isso que ele nos compara à árvore que tem fruto, porque a árvore, ela não marca um horário para alguém comer o fruto dela, ela simplesmente dá fruto. Você entende? Você chega lá no campo e você olha para uma árvore e se ela não tem fruto, você nem chega perto dela. Mas se ela tem fruto, você fala, opa, deixa eu passar lá porque eu vou apanhar um fruto. Você entende? Assim as pessoas. Esse fruto, você não força ele. Esse fruto é a natureza de Deus operando em você, fluindo dia e noite em você. E como é, Deus, que eu posso dar o fruto? Ele ensina lá no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem ou a mulher que medita nessa palavra da lei de dia e de noite. Que ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto quando? Na estação própria. Qual é a estação própria? Quando alguém precisa, está lá. Quando você precisa, está lá. Você entende? Cujas folhas não murcham, não caem. E aí vem o cumprimento da promessa. E tudo quanto ele faz, prospera. Vai prosperar no lar, no relacionamento, vai prosperar nas finanças, vai prosperar na saúde, vai prosperar na paz. Você entende? É uma sequência, é dessa maneira que funciona. Não tem outro jeito. Eu estava conversando com um amigo meu, ele foi pescador por muitos anos, profissional. E ele estava falando para mim que tem um tipo de árvore que ela dá uns frutos em uma época do ano. E ele falou, rapaz, é a época que você mais pega pacu. Pacu você sabe que é esse peixe grande. E ele falou, e quando você pega ele, a carne dele, ela está cheirando aquele fruto. Porque eles comem, você abre ele, está cheio daqueles frutinhos, da semente que ficou dentro deles, né? E ele falou, e ele chega a cheirar aquele fruto. E engraçado, ele falou, é que ela cai e eles comem, mas tem uns que pulam fora d'água para pegar, porque ela dá bem baixa, bem rente a água. E eles pulam para pegar aquela fruta. Mas quando não tem fruta, não tem pacu também. Você entende? Porque o que atrai ele é o fruto. E Jesus disse, o desejo do Pai é que vocês deem muito fruto, para que a vossa alegria seja completa. Você entendeu? Deus quer que você dê fruto. Deus quer que eu dê fruto. Ele quer que a nossa vida seja viva para as pessoas aí fora. Isso está dentro do plano dele para a tua vida. Um dia Deus te chamou e ele quer se revelar através de você. Ele quer usar você para atingir pessoas. Talvez você fale, mas eu, sim, você. Você entende? Você. E eu vou te falar outra coisa. Quando você começa a deixar Deus fazer isso na tua vida, a tua alegria é muito grande. A satisfação dentro de você, de estar fluindo para Deus, estar funcionando para Deus, é algo que nada preenche você mais do que isso. Você pode ter uma vida abençoada em todas as áreas,
Mas quando você começa a fluir de Deus para as pessoas, é uma alegria totalmente diferente. Porque é Deus se alegrando com você. Você entende? É Deus dizendo, esse é meu filho, é minha filha. Ele está funcionando. Um amigo meu que ele conta que ele é um pregador, faz eventos muito grandes, ganha muitas almas. E um dia ele chegou num lugar e ele conheceu uma pessoa, um senhorzinho, era semi-analfabeto. E ele perguntou, de que igreja que você é? Qual igreja você vai? Ele falou, eu sou o Sal da Terra. Ele falou, mas então essa é do meu ministério, que a igreja dele chamava isso. Ele falou, olha rapaz, eu preciso lá, eu vou lá conhecer um dia. E quando ele chegou lá, era uma casa muito simples, lá no Nordeste. E tinha lá escrito na porta daquela casa, onde ele reunia com as pessoas, Senhor, escrito eu sou o Sal da Terra. E aí ele falou, olha, mas eu não sabia que tinha a minha igreja aqui. Ele falou, não moço, não é a tua igreja. Ele falou, Deus disse para mim que eu sou o Sal da Terra. Então eu creio nisso. Então eu convido as pessoas aqui e eu falo do amor de Deus para elas. Uma pessoa sem estudo, sem cultura, sem nada. Mas ele abraçou isso. E ele disse que juntava muita gente, que Deus usava aquele homem de uma maneira inexplicável. Um homem simples daquele jeito. Porque quando você decide a deixar Deus usar você, não é mais a tua sabedoria. Não é mais a tua capacidade, é a capacidade de Deus. É Deus funcionando. Versilei, mas eu tenho tanta coisa que precisa ser, eu preciso conseguir, anseios, desejos, Deus está nisso. O que você entende é que o caminho é diferente, não é eu correr atrás dos meus anseios só para Deus fazer, é eu buscar a vontade de Deus e os meus anseios são atingidos por causa de Deus. Aquelas áreas da tua vida, enquanto você está cuidando dos interesses de Deus, Ele está cuidando dos teus interesses. Ele está cuidando de você. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de cuidar da tua família, você não vai deixar de cuidar dos teus negócios, só que você decide que você vai abrir o teu coração para conhecer a vontade de Deus para a tua vida. E aí, quando você está em comunhão com Ele, os teus negócios vão ser diferentes, porque Ele está lá movendo junto com você. A tua família vai ser tocada porque a graça dEle está ali junto de você, aonde você está. Porque agora você não busca mais Ele para os teus interesses, você quer ter comunhão com Ele. Qualquer um de nós, se alguém nos buscasse só quando precisa, você fala, já sei, está me buscando só porque está precisando, você não fala assim? Então você nota que aquilo não é um relacionamento legal. Às vezes você se sente até usado pelas pessoas. Mas quando alguém chega até você e nunca... não é para pedir, não é para nada, é porque quer estar junto com você, é porque gosta de você, é porque te considera, é uma amizade diferente. Deus nos ama da mesma maneira. Mesmo quando você busca Ele só para os teus interesses, Ele ainda te ama, porque Ele é teu Pai. E mesmo um pai, quando o filho só procura Ele para pedir coisas, o pai atende o filho às vezes. Mas não é uma coisa gostosa, mas quando o filho, independente de estar precisando ou não, chega e abraça o pai, e beija ele, abraça a mãe e beija ela, é diferente, nem precisa pedir, não é assim? O que a mãe pode fazer por você se é um filho tão bom? A mesma coisa o pai. Assim é o nosso pai, você entende? Quando você tem comunhão com ele, você toca o coração dele de uma maneira diferente. Antes que você peça, ele já está fazendo. Ele já está atendendo às tuas necessidades. Então é isso que ele está dizendo. Olha, não acumula tesouro aqui na terra. Você não tem jeito de você servir a dois senhores. Ou você serve esse mundo, ou você serve a Deus. O que ele está falando é que não é para você parar de viver. Eu estou tentando deixar bem claro isso. Não é você parar de ter as tuas coisas. É você entender que as tuas coisas não é servir a Deus. Que servir a Deus é conhecer o plano dele para a tua vida e andar na vontade dele. Você entende? E quando você faz isso, você tem Deus, você tem o plano dele e as tuas coisas também vão bem. É um equilíbrio. Ele é a fonte, ele é a base. Olha lá Efésios, capítulo 5, deixa eu ver. Isso, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quando ele fala, levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Paulo estava escrevendo para a igreja. O dormir que Paulo está falando é não entender o que Deus fez por você. Você entende? O mundo, ele é morto espiritualmente. Você falar com uma pessoa que não conhece Jesus, ela tem os valores dela, ela tem o entendimento dela, mas ela não conhece as coisas de Deus. Você precisa de uma nova natureza para ter isso. Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Então Paulo estava falando para os irmãos, falando, olha, vocês estão andando como ímpio. Vocês não estão entendendo esse momento. Vocês não estão entendendo o plano de Deus para a vida de vocês. Então levanta-te dentre os mortos. Esse não é o lugar de vocês. Acorda espiritualmente, Paulo estava falando. Olha, você é vivo no Espírito, você é filho de Deus. Procura saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não seja insensato. Entenda o plano de Deus para a tua vida. E isso é para os nossos dias, porque os dias são maus. Será que os dias são maus nesses dias? Você sabe que são. Você está vendo que está tudo a coisa sem rumo. Mas não quer dizer que você não possa viver bem. Mas ele está falando que para isso eu preciso entender a minha nova natureza. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus e eu posso ter comunhão com Ele. Levantar dentre os mortos. Andar como um homem espiritual, como uma mulher espiritual. Conhecer o plano de Deus para a minha vida. Isso é não ajuntar tesouros aqui na terra. Isso é entender o plano de Deus para a tua vida. Entender quem Deus é para mim. Andar com Ele aqui na terra. Viver o plano dele. Mas, Versilei, o que eu posso fazer para Deus? Não é você, é Ele fazer através de você. É diferente. Eu não sabia o que era para mim fazer para Deus. Quando eu conheci esses princípios, eu estava lá depressivo, já falei para vocês aqui, estava lá sem rumo. Mas quando eu comecei a me envolver com Ele, então Ele começou a revelar o plano dele. E Ele começou a me mostrar o que Ele queria de mim. Você entende? E Ele começou a me usar naturalmente. Usar no meu trabalho, usar na minha família, usar no meio de pessoas, até amigos, que quando eu aceitei Jesus, eles riam de mim. Porque falavam, você crente, não acredito. Tudo menos isso. Você entende? Mas a hora que muitos deles começaram a ver o fruto, quando eles entravam em momentos difíceis, eles me procuravam. Eles vinham pedir oração, vinham contar a situação deles. E muitos, através disso, foram salvos. Outros foram curados, conheceram Jesus. É dessa maneira. É que nós não entendemos. Como é que eu posso ficar passando tempo com Deus, lá no meu quarto, num lugar quieto, 1 hora, 2 horas todo dia, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, e Deus, enquanto eu estou lá, pode agir na minha vida? Como que pode ser isso? Há um versículo que ele te responde, ele diz assim, entrega os seus cuidados ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você entendeu? Entregar e confiar é que você coloca a sua vida em comunhão com Ele. E você confia que enquanto você está tendo comunhão com Ele, Ele também está cuidando de você. Deleitar é fazer dele tua alegria, tua satisfação. Como? Aquele momento que você se retira, fala, Deus, tem muita coisa aí, o mundo está de ponta cabeça, mas eu estou aqui para te dizer que eu te amo. Eu estou a dizer aqui que o Senhor é importante para mim. Eu estou aqui para dizer que eu te agradeço por ter enviado o Senhor Jesus, Ele ter subido naquela cruz por mim. Eu te agradeço pelo Senhor Jesus ter pago um alto preço lá naquela cruz, por Ele ter levado as minhas enfermidades, levado as minhas dores. Eu te agradeço porque Tu és digno de ser louvado. Tu és digno de ser adorado. Eu glorifico o Teu nome, Senhor. E quando você está fazendo aquilo, e você está orando no Espírito, e você está no tempo com a palavra, o Espírito Santo está trabalhando lá dentro de você, lá no teu íntimo, lá no teu ser espiritual, lá no teu coração. E Ele está se revelando para você e está trazendo vida dentro de você. E à medida que você vai fazendo isso, algo muda dentro de você. Aquela paz que você nunca sentiu vem. Mesmo que esteja tudo de ponta cabeça, a paz vem porque é Deus. A paz não é um sentimento, a paz é a própria presença de Deus. Ele preenche você com a presença dEle, com a paz dEle. Ele preenche você com a alegria dEle, que nada pode dar essa alegria.
só Ele, com a força dele. Você estava com vontade de desistir e de repente a fortaleza entra dentro de você, a força de Deus. Você fala, não vou parar não, vou continuar, vou em frente, em nome de Jesus. Agora eu te pergunto uma coisa, quando você sai dessa maneira da tua casa e vai para o teu trabalho, o que vai acontecer no teu trabalho? Quando você sai dessa maneira, com essa alegria, com essa paz, com essa vida, e vai para a tua empresa, o que vai acontecer lá? Deus vai estar lá. Essa é a diferença. Não é eu creio que Deus está, é eu sei que Deus está. Porque essa paz vai te acompanhar lá no teu trabalho. Essa alegria vai te acompanhar. Essa paz vai te acompanhar lá na tua empresa, essa alegria. É uma atmosfera que é criada na tua comunhão. Sabe o que vai acontecer? Pessoas vão ser tocadas lá naquele lugar. De repente elas vão olhar para você e dizer, que paz é essa que você está sentindo? Você fala e gera paz. Me fala disso. Como que você pode estar tão alegre? Eu lembro uma vez, acho que eu já comentei com vocês, quando eu trabalhava no banco, e a primeira pessoa que eu ministrei para ele dentro do banheiro lá do banco. E ele aceitou Jesus dentro do banheiro. E esse homem ele foi tocado de uma maneira que depois ele se apegou muito comigo. E a noiva dele, um dia, ela era uma mulher muito depressiva, ela trabalhava num outro departamento, mas um dia eu estava passando na frente da mesa dela, ela falou, Verso, daí faz favor. Eu falei, pois não. Ela falou, me explica uma coisa. Por que você só anda rindo, só anda alegre? E começou a chorar e brava comigo. E ela batia assim na mesa. Como que você pode ficar desse jeito? Como? E batia na mesa e chorava. E eu falei, você não vai entender se eu não puder te explicar realmente a hora que você estiver mais calmo. Ela falou, não quero ouvir nada não, desse jeito. Eu não suporto esse jeito teu. Falei, tá bom. Passou alguns meses. E a gente só se cumprimentava, ela não conversava quase comigo. O noivo era muita amizade comigo. E eles casaram. E ela foi transferida de agência, uma outra agência. E ele continuou lá. E passou. Eles tiveram um filho. E acho que foi 1 ano e pouco, mais ou menos, depois. Um dia ele chegou em mim e falou, me ligou. Falou, Versilei, onde você está? Eu estou em casa, era no final de semana. Você poderia vir na minha casa? Eu, na hora que ele falou, falei, pronto, o que quer arrumar para mim? A mulher dele não pode nem me ver. Eu falei, eu poderia, mas por quê? Ele falou, não, o nosso neném está com muita febre, está com uma infecção, e a minha esposa queria que você orasse pelo neném. Falei, então tá bom. E aí eu fui lá, orei com o neném, orei com ela começou a chorar, aceitou Jesus, e aquele neném foi curado. No outro dia não tinha mais nada. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Ela não era contra mim toda aquela ira. Era o tormento. Era o inimigo que oprimia ela. Você entende? Então, aquela paz incomodava. Aquela alegria. Só que Deus, através disso, estava alcançando aquela vida. Às vezes, você entra num ambiente, por você não estar bem espiritualmente, ao invés de você influenciar aquele ambiente, é ele que te influencia. As pessoas estão iradas, você fica irado também. As pessoas estão com espírito de derrota, você também fica derrotado. As pessoas estão desesperadas, você também fica desesperado. Isso não precisa ser no emprego, não, pode ser na tua casa. A esposa chega, o marido está para baixo, a esposa fica para baixo também. O marido chega, a esposa está para baixo e ele fica para baixo também. Agora imagina se um dos dois estivesse cheio da presença de Deus. Será que seria do mesmo jeito? Será que quando você chega lá no teu trabalho, está todo mundo negativo, mas você está bem em Deus? Eles podem até não entender, mas não é eles que vão te influenciar. Você entendeu? E Deus pode reinar através de você lá dentro do teu trabalho. Você chega na tua empresa e as pessoas estão tudo para baixo, mas você não está. E você no Espírito permite que a presença de Deus muda aquele ambiente, aquela atmosfera. E a paz dele entre ali, a alegria dele entre ali. O amor dele entre ali. E quando o perdido entra, ele é convencido por causa daquela presença. E aí você começa a funcionar para Deus. Porque Deus está tendo liberdade na tua vida. Eu não era pastor, não era pregador, não era nada lá no banco. Mas as pessoas chegavam até mim, eu nem sabia o que tinha acontecido comigo, mas eu vinha buscando a Deus, eu vinha numa comunhão íntima com Deus. Então a boca fala, o coração está cheio.
Você entende? O que eu falava para eles, o que era Deus era para mim. E aquilo tocava as pessoas. Chegava alguém enfermo, um dia eu estava lá preenchendo uma proposta, o subgerente chegou, rapaz, eu estou com uma dor aqui como é que era, na clavícula, não estou aguentando, e você poderia orar por mim? Não, ele falou desse jeito, eu falei, você quer que eu ore por você? Ele falou, mas aqui? Eu falei, onde você quiser. Ele falou, depois eu falo com você. Passou uma meia hora, ele falou, vamos tomar um café lá em cima? Eu falei, vamos. Chegou lá e falou, agora você pode orar por mim. Você entendeu? Era assim, eu não estava dentro de uma igreja, mas era Deus podendo alcançar as pessoas através de mim. E Deus quer usar você. Às vezes, pessoas da tua família que você fala, nossa, mas não se converte. Mas vem cá, como Deus está chegando até essa pessoa através de você? Você está permitindo Deus alcançar ou você quer fazer do teu jeito, com a tua força? Porque se você estiver em comunhão com Deus, você não vai precisar fazer força. Porque Deus vai estar agindo. Mesmo que pareça que está tudo perdido, Deus está lá, Ele é soberano. Se você estiver em paz, Deus faz. Se você estiver descansando nele, Ele faz as coisas. É Ele que vai agir. Porque você está procurando saber qual é a vontade dEle. Você não está sendo sábio aos teus próprios olhos. Você está sendo sábio em Deus, você está buscando a sabedoria de Deus e Deus vai agir. E quanto mais Ele age e você vive essa presença, mais tesouro no céu você acumula. Você é um canal de Deus aqui na terra. Entende? Mas eu queria ter paz, irmão, para fazer isso. Tenha comunhão com Ele que a paz vem. E quando eu te falo comunhão, essa reunião não é suficiente. Nem que nós tivéssemos 2 reuniões por semana, não é suficiente. Você precisa ter comunhão com Ele todo dia. Você não pode depender de uma reunião. A reunião não é suficiente. Então, às vezes, nós entendemos por que as coisas não estão fluindo. Porque, de alguma maneira, eu não estou permitindo Deus fazer o que Ele quer. Eu não estou procurando saber a vontade dEle. É só a minha vontade. Não, hoje eu preciso fazer isso. Você já notou que você levanta com uma lista? É assim. Bom, agora eu tenho que ir em tal lugar, depois eu vou ter que ir em outro lugar. É desse jeito. E não tem jeito de você mudar, é o teu dia a dia. Mas tem jeito de você introduzir Deus nisso tudo. Como? Buscando ter comunhão com Ele. Buscando a vontade dEle para a tua vida. Deus, olha, eu quero isso, eu preciso disso, mas Deus, o que o Senhor quer de mim? Tem hora que a gente não tem coragem de perguntar isso. Sabia? Que você tem medo do que você vai ouvir. Deus nunca vai te machucar. Entenda isso. Não tenha medo de Deus. Ele nunca vai te machucar. Ele nunca vai pedir algo para você que Ele não possa dar primeiro. Ele não faz isso. Ele não faz. Então eu vejo muito, as pessoas, elas têm uma vida muito, como é que fala? Uma vida muito ativa. São elétricos. Nunca tem tempo. E eu vou te falar uma coisa. Você ser um marido, uma esposa que respeita, que cuida um do outro, isso é plausível para Deus. Você criar bem teus filhos é plausível para Deus. Você buscar um conforto e recursos para tua família também é plausível para Deus. Mas tudo isso um dia vai passar. Tudo. Um dia tudo. Não abrir e piscar de olhos, tudo terá ficado. Porque um dia você vai deixar esse mundo, você vai para a presença do Pai. E essas coisas, tudo aqui, que você fez aqui, teve um certo valor para Deus. Mas naquele dia lá, Ele vai perguntar o que você fez com o talento que Ele te deu. Para servir Ele. Você entendeu? Para glorificar Ele aqui na terra. Então você pode fazer tudo isso. E Deus, Ele não discorda disso. Deus,
ele se identifica com isso, porque ele quer que você cuide bem dos teus filhos. Ele quer que você honre teu casamento. Ele quer que você seja uma pessoa honesta nos teus negócios. Ele quer ver você abençoado. Mas ele também quer que você seja um canal para ele. Você entende? Eu estou cuidando das minhas coisas. Quando eu estou cuidando da esposa, do esposo, dos filhos, dos negócios, são coisas do meu interesse. Mas Deus quer algo mais. Ele quer que você seja um canal pelo qual ele atinge as pessoas. Atinge os perdidos. Jesus disse algo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sejam minhas testemunhas. E um corpo, por mais que um órgão não apareça, ele é de suma importância. Se eu perguntasse para você qual dedo da mão você poderia dispor para poder cortar fora, você falar: nenhum. Eu preciso de todos os dedos. Ah, mas vamos pegar lá do pé, né? Vamos pegar o dedinho menor. Você fala: não, somente mulher, né? Como que eu vou usar um chinelinho e mostrar meus dedos? Eu não vou ter nem unha para pintar. É importante para você. Você entende? Assim, cada membro do corpo é importante para Deus. Às vezes você fala: mas irmão, Deus não me chamou para ser pregador, para ser... Eu não estou te falando disso. Eu estou te falando um filho que glorifica o Pai aqui na terra. Cheio da presença dele. E ele vai te usar onde você estiver. Mas você tem que estar preparado e disposto a ser usado por Deus. Ou senão você pode ter os teus negócios, ter os teus estudos, ter a tua empresa, ter o teu trabalho, e você só cuida daquilo, mas você não permite que Deus apareça ali. Você entende? Ah, lá no meu trabalho eu não posso falar de Deus, ali eu não posso misturar as coisas. Mas você não precisa nem falar, você precisa viver Deus. Então a tua comunhão com Ele permite isso. Falar: esse homem é diferente. Houve um homem, um pregador, eu me recordo o nome dele agora, lá na Europa. No século passado. E esse homem era um homem tão cheio da presença de Deus, que um dia um empresário chamou ele para ir fazer uma oração nessa empresa. E ele tinha mais de 100 funcionários. Era aqueles galpão, né, antigo, né, aqueles galpão, aqueles maquinários. E quando ele entrou no lugar, as pessoas começaram a chorar e muitos se ajoelhar e clamar a Deus e pedir perdão para Deus. Sem ele falar nada. A presença de Deus na vida dele encheu aquele lugar. E todas aquelas pessoas confessaram Jesus como Salvador. Sem ele falar uma palavra. O irmão David, quando ele estava lá na Índia, ele conta que ele estava andando naquelas feiras lá na Índia, que aquele povo tudo, né, aquela loucura, e ele estava com um intérprete e mais uma outra pessoa. E ele passou num lugar e de repente veio 3 homens e falando e apontando ele e falando. E ele perguntou para o intérprete: o que está acontecendo? O intérprete falou: aqueles 3 homens eram surdos e o senhor passou perto deles, eles passaram a ouvir. E eles sabem que foi por causa do Senhor. Você entende? Era a presença de Deus ali. Ah, Versilei, mas é um grande pregador, era o David. Não. Deus quer andar com você. É a presença dele que faz. Ele quer ser real lá na tua casa. Ele quer ser real no teu trabalho, ele quer ser real na tua empresa, na tua família. Mas para isso, eu preciso buscar a vontade dele. Quando eu busco a vontade, eu tendo comunhão com ele. Porque quando eu tenho comunhão, eu estou dando liberdade para o Espírito Santo revelar o que Deus quer de mim. Vai ser é uma coisa tão natural, de repente você sai de manhã. Você vai tomar café num lugar e uma pessoa chega lá até você e senta lá perto de você e começa a falar dos problemas dela. Você fala do amor de Deus para ela. De repente aquela pessoa da tua família que nunca quis ouvir.
Olha, eu não sei mais o que eu faço, ora por mim, vai. Ah, ver se daí pode acontecer isso? Pode. E as coisas que você tem orado começam a vir na tua mão. Porque ele disse, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vou te contar, não vou usar nomes, mas esse período agora que eu fui no Mato Grosso, eu tive com o pessoal, e eles eram 2 irmãos, e um irmão cuidava de todas as coisas do pai dele mesmo falando. E o pai dele era dono de 2 fazendas, e bem grande, uma 1.300 alqueires e outra quase 2.000 alqueires. Toda formada as fazendas. E o filho que mais ajudava o pai faleceu novo. E a esposa e os netos, né? E os filhos dela, desse homem que morreu, continuou cuidando das coisas que o marido cuidava. Só que o outro irmão, que nunca se preocupou com nada das coisas do pai, porque era esse irmão que morreu que cuidava de tudo para o pai, das 2 fazendas, veio e queria a parte dele. E aí o velho, como já está de idade, já está com quase 80 anos, resolveu fazer a divisão. E esse filho, e aí o velho falou, nunca mais ponha os pés nessa fazenda, porque lembra muito o filho dele que morreu. Então esse filho que veio de fora foi olhar tudo e chegou e denegriu a imagem desses irmãos, que são evangélicos. Ele falou, nossa, esses fizeram isso e aquilo, e o velho criou barreira com eles. E ele estava querendo pegar tudo para tomar conta sozinho. Mas eles pegaram e procuraram um irmão amigo nosso e falou, olha, vocês só colocam isso na presença de Deus, que o homem não vai conseguir arrumar isso para vocês. O veneno já foi colocado. Mas começa a agradecer a Deus pela justiça dele, pela graça dele. Coloca o seu sogro em oração. Os netos falou, põe o seu avô em oração. Começa a louvar para que Deus abra o entendimento dele. E eles começaram a orar. Quando foi um dia, aconteceu uma coisa desagradável lá, e a sogra, né? A mãe desse rapaz que tinha morrido, estava meio assim, para baixo, e aí o neto falou, ô vó, por que você não vai passar uns dias lá na fazenda com a gente? E ela pensou, ela acabou indo. Aí quando ela chegou lá, ela falou, mas vem cá, vocês não tinham trocado todo o piso da casa? Falou, não. A nora falou, nós não mexemos em nada da casa. Mas vocês não tinham comprado umas geladeiras, aquelas modernas, toda parece alumínio, né? Ela falou, não, nós não compramos nada, é a mesma mobília, essa geladeira velha que está aí na casa. E foi perguntando, mas vocês não tinham tirado uma caminhonete? Não, o carro é o mesmo, essa caminhonete velha que nós estamos usando. E a mulher começou a chorar. E aí ela ficou mais um dia, foi embora. Dali uns dias, o sogro dessa irmã ligou para ela. Você poderia vir aqui em casa? Aí eles foram para lá. E estava toda a mesa preparada, um almoço, um churrasco. E ele abraçou os netos e beijando. Ele falou, agora eu sei que eu estava sendo enganado. E agora vai ser do meu jeito. E tudo que era direito deles foi colocado no papel para eles. Você entende? Porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Eles entregaram aquilo para Deus e confiaram, porque o homem não ia conseguir fazer aquilo. A mulher foi lá e viu tudo. A senhorinha enxergou que o filho estava mentindo. Porque se alguém chegar em você e falar que o teu filho é mentiroso, vai ser meio difícil você acreditar. Mas ela viu com os olhos dela que o filho estava mentindo para o próprio pai. E o pai falou, não. Eles estavam sendo, como é que eu vou te falar? Punidos por uma coisa que eles não tinham feito. E passou essa propriedade para a nora. Entendeu? De papel passado, tudo.
Então o que eu tenho para falar para você é que aquelas coisas que é direito seu, são coisas que não é errado você estar orando, mas que às vezes parece que está tão longe. A hora que você procurar saber a vontade do Pai e liberar Ele na tua vida, você permite que Ele haja nessas coisas e coloque ela nas tuas mãos. Porque deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, acumula tesouro no céu, libera Deus na tua vida, procura saber o plano dele para a tua vida. Mas Versilei, o que será que Deus pode fazer na minha vida? Você não tem nem ideia. Eu também não tinha. Eu estava orando para sair de problemas, depressivo, e de repente Deus começa a me usar na frente de pessoas que eu jamais imaginava que estaria na frente delas. E pessoas começam a ser livres e salvas e curadas, e Deus começa a ficar tão intenso que um dia Ele chega e fala, olha, agora você vai ficar integral para mim. Então, se Deus me usou e usa, pode usar você, por que não? Ou você pode viver a tua vida do jeito que você quiser, mas um dia você estará na presença dele. E ele vai perguntar, filho, o que você fez com o talento que eu te dei? Você que está ouvindo aí essa gravação, eu queria dizer algo para você, essa palavra é para você também. Deus ama você, você pode viver a tua vida, os teus projetos, os teus planos da maneira que você quiser. Ele continuará te amando. Mas um dia você estará na presença do Cordeiro. E nunca se esqueça que foi dado um talento para você e o Espírito Santo quer revelar esse talento. E um dia Ele irá perguntar para você o que você fez com o talento que Ele te deu. Então abra o teu coração para Deus. Passe tempo com Ele. Para que Ele possa usar você como um canal para que o nome dEle seja glorificado. Você entende? Ele quer usar você. Quer ter comunhão com você. Esse amor vai ficar tão forte dentro de você, essa presença, esse desejo, que a hora que você vê algum necessitado, você fala, senta aqui, eu preciso te falar do amor de Deus. Um dia, já estou terminando, a primeira vez que eu fui para Goiás, para Goiânia, eu estava na rodoviária e a hora que eu olhei um monte de gente, falei, esse ônibus vai cheio. E de repente chegou um cara, ele era bem mais alto que eu, bem mais alto, mas dava 2 de mim. Aí eu pensei comigo, só faltava esse cara sentado do meu lado. Agora eu te pergunto, o que aconteceu? A hora que eu sentei lá, ele quase me espremeu na janela. Aquele cara grande, bem gordo, ele cruzou o braço assim, quase não dá nem para me mexer. E são 9 horas de viagem. E aí eu fui lá, ele de um lado e eu do outro, sem conversar. Quando eu estava chegando uns 80 quilômetros de Goiânia, o motorista deu uma barbeirada lá e quase tombou o ônibus. Saiu para o acostamento, o ônibus fez assim, aí todo mundo despertou dentro do ônibus. E esse cara virou um papagaio dentro do ônibus. Você viu, rapaz, o que aconteceu? E conversava, e eu comecei a conversar com ele. E aí ele falou, para onde o senhor está indo? Tal. E eu falei para ele, e você? Ele falou, eu sou da Bahia. Eu sou músico e cantor também. E eu já fiz muito sucesso lá. Eu cantava aquelas músicas de ritmo baiano lá. E ele falou, mas eu me envolvi com muita jogatina. E a jogatina chamou outras coisas. E a minha esposa vivia pedindo para mim parar com aquilo. E aí o cara começou a chorar dentro do ônibus. Aquele homem daqui é tamanho. E falou, e chegou a um ponto que a minha esposa me deixou. E falou que ela só volta se um dia eu mudar. E ficou ali, daquele jeito. E aí eu comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele confessou Jesus dentro do ônibus. E aí ele me falou, se eu te contar que a maioria das pessoas da minha família é tudo evangélico, mas eu nunca quis saber nada disso. E aí eu fui conversando e ministrando, ele falou, olha, você não sabe como essa viagem valeu a pena. Eu vou chegar lá, eu vou procurar a minha esposa. Eu quero a minha casa de volta e eu vou servir a Deus.
Você entende? Deus teve que dar um jeitinho, né? Porque senão não abria a boca. Mas Deus, eu olhei só a aparência, mas Deus conhecia o coração daquele homem. Não foi à toa que Deus pôs aquele homem do meu lado. Não foi à toa que ele estava ali naquele momento. Não foi à toa que o ônibus deu aquela saída. Tudo coopera, você entende? Então, às vezes, a gente passa por circunstâncias e você pode liberar Deus nela ou você pode não liberar Deus nelas. Mas quando você está como homem, o varão prudente, passando tempo com o Pai, meditando nessa palavra, de dia e de noite, entregando, colocando o teu coração na presença dele, você será uma árvore frutífera. E no momento que for propício, alguém virá comer do fruto teu. E achará fruto. E o Pai será glorificado. E tudo quanto você fizer prosperará. Por quê? Porque você está em comunhão, você está junto a ribeiros de águas, você está em comunhão com o Espírito Santo. Então não é a circunstância que vai parar você, mas Deus será glorificado na tua circunstância. Entende? Mas é você que decide o quanto você vai permitir que Deus faça isso. Como, Versilei? Tendo comunhão com Ele. Amém? Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Pai, nós te agradecemos. E eu louvo a Ti pela Tua graça. Eu louvo a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por cada vida aqui nesse momento. Por cada família aqui representada, Pai. A minha oração em nome de Jesus, que o Senhor dê no coração e no conhecimento de cada um aqui o espírito de sabedoria, Senhor, de revelação. Ilumina o coração e entendimento de cada um. Para que a cada dia venha eu ter um entendimento real e maior da importância da Tua obra redentora. Na cruz do Calvário, da pessoa do Espírito Santo. De qual o chamado de cada um aqui no Ministério dos Santos. Qual a função de cada um, Pai. Ilumina, vivifica isso dentro de cada coração, que o Teu nome possa ser glorificado através dessas vidas, ó Pai. E eu repreendo agora, Pai, todo espírito de opressão, todo espírito de angústia, de tristeza, ó Pai, de tormento. Eu não aceito nesse lugar, em um nome de Jesus. Toca o físico de cada um. Ó Pai, se há algum problema físico, se há alguma enfermidade, eu estou repreendendo e amaldiçoando agora pela raiz. Eu decreto a cura sobre esses corpos agora. Ser curado, seja livre, em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém?